Aqui no verso 14, uma linda oração que ele faz aí até o final, né? Vamos lá, verso 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Tá? Que causa? Esta união da igreja, alcançar os gentios também, né? Haver conversão de judeus e gentios e ser uma grande família. Por essa causa, pela igreja, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Lembra, aqui no capítulo 4, depois ele vai falar que Deus é tudo em todos. E lá, quando ele estava no Areópago, que ele estava evangelizando, que ele entra lá, tem um monte de altares, né? Deus isso, Deus aquilo outro e tal. E ele viu um altar lá, sem nenhum Deus, que é um Deus desconhecido. Que os pagãos tinham medo de desagradar algum Deus e sofrer algum tipo de retaliação, né? De maldição e tal. E Paulo, ele não chega lá, vocês estão errados, vocês são idólatras. Ele não chega fazendo isso. Tem gente que pensa que a gente tem que fazer isso. Não, ao contrário, irmãos. Nós somos de paz, não de confusão. Ele usa de sabedoria. E ele começa a falar: vejo que são varões atenienses, vejo que são zelosos com os vossos deuses e tudo mais. E observei também que tem um altar para um Deus desconhecido, pois é deste Deus que vocês não conhecem, que vocês conhecem, que eu venho vos falar. Esse Deus que criou o céu e a terra. Ele começa a evangelizar. E durante esse evangelismo aí que ele faz, é um dos sermões mais lindos de toda a história, é o que Paulo prega lá em Atenas. Ele fala que Deus é tudo, nós nos movemos nele, Ele é tudo em tudo, nós nos movemos nele, né? Então aqui vai falar: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, né? Então, de quem toma o nome toda a família. Por quê? Porque Deus é tudo em todos, como ele vai falar aqui em Efésios 4, né? Na próxima aula, se Deus permitir. E ele falou lá para os atenienses, tá? Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito, que é o Espírito Santo, no homem interior. Então o nosso poder não vem de nós mesmos, assim como a nossa justiça não vem de nós mesmos, assim como o arrependimento não procede de nós mesmos. É a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Assim como a nossa fé não procede de nós mesmos. A fé salvífica, a fé verdadeira, ela só vai ser produzida se a pessoa ouvir o Evangelho e nele crer. Então essa fé, ela procede da pregação, procede da oração. Nada disso procede do homem. É o mesmo raciocínio e o mesmo princípio de Efésios 2. Nós somos alcançados pela graça. É o mesmo princípio. O homem totalmente passivo. Totalmente passivo. E ele é alcançado ali. Tá? Tá dando para entender, né? Tudo bem? E assim, verso 17: assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Agora olha só, muito importante isso. Estando vós arraigados e alicerçados em amor. Ou seja, não é simplesmente seguindo uma religião, fazendo algum tipo de ritual, somente frequentando uma igreja. Temos que congregar, lógico, isso a palavra diz, mas não é somente isso, é estando arraigados em amor. Não adianta a gente estarmos aqui, se nós não amarmos uns aos outros. Nós temos que estar arraigados nesse amor e amar a Deus acima de todas as coisas, conforme o mandamento. Então, tá? Nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo, né? Como a nós mesmos. Estamos sendo arraigados e alicerçados no amor. E agora aqui, eu vou ler do 18 ao 21 e depois fazer um pequeno comentário aqui. A fim de poderdes compreender, olha que oração linda. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento,
para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Está vendo? Tem que conhecer esse amor para ser tomado de toda a plenitude de Deus. Não tem mistério nenhum que vai investir poder na pessoa se a pessoa não conhece a Deus quando Deus está servindo. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos os séculos. Amém. Agora nós vamos entender aqui, só para a gente finalizar, tá? Como que o amor de Cristo vai exceder todo o entendimento, para que nós sejamos tomados de toda a plenitude de Deus, tá? Como que nós podemos constatar isso na nossa vida, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Esse poder vai vir através do conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, a quem Deus enviou. Conforme está lá em João 17,3. A vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem enviou. Não é fórmula mágica. Mas, através deste conhecimento, o Espírito Santo vai habitar em nós e aí vai ter esse poder. E aí depois ele faz uma doxologia aqui, né? A Ele seja a glória na Igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Verso 18: a fim de podermos compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. O que será que ele quis dizer com isso, né? Largura abrange todas as nações. Se você quiser ver aqui, esse amor de Cristo, ele abrange todas as nações. Por isso que está dizendo aqui largura. Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 15. Diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Certo? Então nós vamos começar a entender essa plenitude de Cristo, esse amor dele, entendendo da forma que Paulo ilustrou, tá? Ou seja, compreendendo toda a largura, ou seja, é universal a coisa, todas as nações, não existe uma nação que esteja excluída. É claro que vai ter muitos perdidos em todas as nações, mas terão salvos de todas as nações e de todas as etnias. Não importa se canta alvo mais careca ou não canta, vai ser salvo do mesmo jeito, não se preocupe. E aqui, essa largura e o comprimento. O que quer dizer o comprimento? Abrange todos os tempos. Se você quiser ver lá a segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, todos os eleitos, eles vão chegar a este arrependimento. Então o cumprimento é todos os tempos. Então a largura alcança todas as nações, o comprimento todos os tempos, a altura, ele fala largura, o comprimento, a altura se estende do céu até o inferno, passando pela terra, tá? Vamos ver lá, Filipenses capítulo 2, versos de 6 a 8. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Ou seja, vivia no céu, sendo adorado pelos anjos, se esvaziou de tudo isso, não teve usurpação ser igual a Deus, humildemente se tornou forma de homem e veio para este mundo. Esta é a altura do céu na terra e no inferno. Quero convidar os irmãos para abrir sua Bíblia em Apocalipse capítulo 14, verso 10. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira,
e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Muita gente pensa que quem vai reinar no inferno é Satanás, né? Não, quem vai reinar é Cristo. A altura, Paulo fala aqui, é o seguinte: ele reina nos céus, ele reina na terra e ele reina no inferno. Para que a gente entenda essa plenitude de Cristo, né? A largura que abrange todas as nações, o comprimento que abrange todos os tempos, a altura que se estende do céu, passa pela terra e vai até o inferno, e a profundidade, suportou tudo para expiar os nossos pecados. Se você quiser abrir sua Bíblia lá em 1ª carta de Pedro, capítulo 2, verso 24. 1 Pedro capítulo 2, verso 24. Carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Aqui ele relembra a profecia de Isaías, né? Capítulo 53 de Isaías, tá? E bastante conhecido aqui, 1 Coríntios capítulo 13, verso 7. Tudo sofre, Cristo é o próprio amor, né? Está falando do amor aqui. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então o que nós vemos aqui? A largura dessa oração de Paulo para os Efésios, né? Para a gente completar, né? Verso 18: a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Então nós precisamos entender isso, tá? Largura abrange todas as nações, comprimento abrange todos os tempos, a altura se estende do céu, passa pela terra, vai até o inferno, e a profundidade ele suportou tudo por amor a nós. Inclusive a maldição, né, que deveria cair sobre nós por causa dos pecados que nossos pais cometeram e os pecados que nós mesmos cometemos. Então, esse amor de Cristo, irmãos, a forma que ele usou aqui para explicar, né, toda essa abrangência, largura, comprimento, altura e profundidade. Então, ele está em tudo e todos. Lugar seguro chama-se Jesus Cristo. Ele é a rocha. Amém? E aí termina o capítulo 3, né? Preparamos agora para o capítulo 4. Alguém tem alguma dúvida? Pode tirar, por gentileza. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário?